Bem-vindos de volta. Estamos aqui novamente na videoconferência sobre a etapa do ensino médio do Currículo Paulista. E agora a gente vai responder algumas das perguntas que vieram. Digo algumas porque se a gente for responder todas as perguntas que vieram agora, vocês vão ficar aqui ouvindo a gente até o fim da tarde. Então o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar algumas dessas perguntas mais frequentes para responder e aí depois, logo na sequência, até o final do dia de hoje, a gente vai colocar no site da EFAP a resposta de cada uma dessas perguntas e aí cada um pode ir lá e achar a resposta da pergunta que mais tem interesse, tá bom? Antes disso, eu queria só jogar aí na tela um slide com os links importantes, né? Então, na dúvida, acesse esses links. O primeiro link é o site da EFAP, da nossa escola de formação, que traz tudo o que você precisa saber sobre o Currículo Paulista, né? Então, vamos pensar que ele é o link principal. Lá você tem acesso às formações, aos cursos, às videoconferências, aos materiais e também o link para participar da consulta pública e dar pitaco, né? Criticar, perguntar, duvidar, conhecer o Currículo Paulista como a gente está propondo ele agora. Então, esse primeiro link é o da EFAP. Na sequência, tem um link direto da consulta pública. Esse como participar vai direto para a consulta pública. E, por fim, a inscrição para os cursos do MEC, que também vão contar para evolução funcional aqui no estado. Quem quiser já pode ir fazendo desde já, né? Então, eu vou começar algumas perguntas aqui. Vamos começar com a Luciene, de Taboão da Serra. A Luciene pergunta assim: a comunidade também terá acesso à consulta? Sim, Luciene. Então, a gente falou muito, lógico, dos professores, lógico, dos estudantes, que são o nosso principal público, mas todos os profissionais da educação estão convidados a participar desse processo de consulta e também as instituições, a comunidade escolar, os pais, tem também uma parte específica para eles lá, para eles clicarem de sociedade e instituições, que também a gente vai ler com muito carinho, muito cuidado e vão fazer parte vamos incorporar no nosso documento. Então, ótima pergunta, Luciene. E não está restrito também à rede estadual somente. O link é aberto, está para acesso a todas as redes, estadual, municipal, particulares, universidades, todos que tiverem interesse em contribuir com o documento. E é importante esse ponto da Adriana, porque é bom lembrar que a gente tem um grupo grande de estudantes dos anos finais do Fundamental que vão estar no ensino médio ano que vem, que está na rede municipal. Então, é muito importante que vocês mobilizem também os estudantes, além da rede estadual dos anos finais, mas também das redes municipais e das privadas também, que são esses estudantes que vão, a partir do ano que vem, estar recebendo esse currículo novo, como o Caetano mostrou o cronograma. A partir do ano que vem, todos os estudantes da primeira série vão receber, em 2022 todos da segunda série, e 2023 a gente fecha o primeiro ciclo dessa implementação do currículo. Perfeito. Bom, aí temos a segunda pergunta, que é do Marlon. Marlon faz uma pergunta de $1 milhão, lá de São José do Rio Preto. Marlon pergunta: com essa pandemia, tem previsão para quando as aulas voltam? Estamos preocupados aqui no terceiro ano. Marlon, eu digo que essa é a pergunta de $1 milhão, porque, sim, todo mundo está perguntando isso, nós estamos nos perguntando isso. Vai depender da evolução dessa doença, por isso que, como eu fiz ontem, eu vou aqui aproveitar para reforçar os nossos protocolos. Então, muito importante, se tiver sintomas leves, fique em casa, higienize as mãos com água e sabão, lave as mãos com água e sabão ao chegar em casa, sair de casa, assim que sair de transporte, se tiver que pegar transporte. Se não tiver acesso a água e sabão, use álcool gel, 70%. Evite aglomerações, mantenha uma distância de pelo menos uns 2 metros, 1,5 metros quando estiver falando com as pessoas. Cubra o rosto se tiver que tossir ou espirrar e depois volte de novo, lave as mãos. Especialmente as pessoas em grupos de risco, idosos, gestantes, pessoas com hipertensão e diabetes não controlado, pessoas em tratamento oncológico, que estejam com imunidade baixa, de preferência se manter em casa, reduzir ainda mais o contato social. Reforço esses pontos porque é importante para todos nós reforçarmos com as nossas comunidades escolares. Mas para a sua pergunta, Marlon, mais especificamente, a gente ainda não tem uma previsão clara. Isso vai depender da evolução da contaminação da epidemia.
A Mauri Gomes, do Nascimento, da SU1, faz uma pergunta. Eu vou mandar essa pergunta para a Adriana. Adriana, tem plano de ensino anual? O currículo paulista da etapa do ensino médio, ele vem um pouquinho diferente do que veio para a etapa do ensino fundamental. Porque a BNCC ele já trouxe para a etapa do ensino fundamental a divisão das habilidades e competências por ano. Agora, o currículo da etapa do ensino médio, a BNCC traz uma proposta com um bloco de habilidades a serem desenvolvidas e suas respectivas competências específicas por área, no bloco das 3 séries. Ou seja, nós estamos apresentando para vocês um documento, lembrando que esse é um documento não é exclusivo da rede estadual, tá? É um documento de sistema, todas as redes que quiserem vão utilizar e vão se apropriar desse documento. Então, nós não pudemos seriar essas habilidades e competências nesse momento, tá? Então, vocês, ao participarem da consulta, analisarem o documento, vocês vão ver que existe um organizador curricular, como a gente chama a tabela, que está organizando as competências gerais específicas, habilidades e campos de atuação ou unidade temática conforme a área, né? Por um único bloco não seriado, tá? Porque a gente, como eu digo, é um documento de sistema, cada rede vai adequar ele conforme a sua realidade. Para a nossa rede específica estadual, depois faremos um novo documento e aí sim seriando toda essa formação geral básica que a gente precisa. Perfeito. Bom, aí tem algumas perguntas. A Flaviana Lauer, de Americana, pergunta assim: gostaria de saber se iremos ter o caderno do professor. Sim, Flaviana, teremos o caderno do professor, mas é por isso também que a gente precisa continuar com o processo de consulta pública, para que a gente possa concluir a elaboração da etapa do ensino médio, até dar tempo da gente construir os materiais do caderno do professor para poder imprimir e distribuir para todo mundo a partir do ano que vem. Então a gente quer continuar com esse processo justamente para que a gente possa ter o caderno do professor. O Sebastião dos Santos, da Sul 3, ele pergunta assim, essa é boa para você também, Adriana. O Sebastião pergunta assim: o currículo paulista já está pronto. Qual o motivo da consulta pública? Tá. Então vamos entender que o currículo paulista é da educação básica, sim. Ele vai da educação infantil à etapa do ensino médio. Nós temos 3 etapas que comporá esse único documento. Nós já temos ele pronto, homologado e já ativo em 2020, a partir desse ano, as etapas da educação infantil e ensino fundamental. Então, nós já temos ele trabalhando a partir desse ano, somente essas 2 etapas. E a etapa do ensino médio é essa que a gente está disponibilizando no momento para consulta pública, que entrará nas redes a partir do ano que vem. Tá? Então, esse é o motivo de nós estarmos fazendo o lançamento. Já fizemos, né, o ano passado o lançamento do currículo das etapas de educação infantil e fundamental. Iniciamos trabalhando já a partir desse ano, todos os anos, do 1º ao 9º ano com o novo currículo. E agora, a partir do ano que vem, é que iniciaremos, então, a utilização do currículo da etapa do médio, que ainda não foi finalizado. Estamos apresentando para vocês a versão preliminar, para que vocês contribuam e assim a gente formalize depois num único documento as 3 etapas. Perfeito. Bom, vamos para a próxima pergunta. A Vera Lúcia, da Centro-Oeste, Vera Lúcia Leontino, pergunta: haverá uma videoconferência sobre o ensino fundamental especificamente também? O ensino fundamental, nós já tivemos as consultas no ano passado, né? O currículo já foi homologado. Nós já iniciamos também no 2º semestre do ano passado as formações para se trabalhar a etapa do ensino fundamental e educação infantil, tá? Então, nós já fizemos alguns movimentos, 2 formações gerais sobre o documento e agora, nos nossos ATPCs, nós estamos trabalhando em algumas pautas também o que o nosso documento traz especificamente por área e por componente da etapa do ensino fundamental. Perfeito. A Bianca, do Nascimento, de Jacareí, ela está perguntando assim: e como ficará o ensino médio noturno? Tanto o regular quanto o EJA.
Quais serão as mudanças? Tem um currículo específico para o noturno? Esse é um ponto que nós realmente queremos discutir com vocês, debater com vocês, que nós não temos nada fechado ainda para o ensino médio noturno e EJA. Tá? Nós precisamos ouvir vocês e juntos chegarmos numa única proposta para isso. Tá? Sabemos que a BNCC traz a formação geral básica a todos os estudantes, independente de qual turno que ele está estudando. Então, nós vamos ter a educação, a formação geral básica para todos os turnos. E estamos estudando com vocês como serão as ofertas dos itinerários para esse período. Perfeito. E na própria consulta pública, a gente tem perguntas específicas para escutar de vocês a opinião sobre o EJA e sobre o ensino médio noturno. A gente trouxe algumas possibilidades ali de organização dessas duas modalidades, mas sempre tem um campo aberto para vocês opinarem com mais profundidade. E é importante que vocês opinem com bastante profundidade para a gente poder considerar aqui na hora de desenhar como vai ser a oferta do ensino médio nessas duas, tanto no EJA como no noturno, a opinião de vocês ali com o maior detalhe possível. Muito bem. Aí o Gustavo Melo, de Itu, fez uma pergunta que eu adorei aqui, seu xará. Falou o seguinte, dentro da disciplina, é uma pergunta longa, tá? Então, mas preste atenção. Então, dentro da disciplina de História, há uma tendência mais focada no suporte de condições de aprendizagem que ensina a história do presente para o passado, estimulando os porquês e sendo mais palpável para os alunos do Fund 2. Sexto ano aprendendo sobre a República e nono ano chegando à História Antiga e Pré-História. Qual a melhor maneira de eu apresentar esse tipo de proposta para reformular o currículo? Eu gostei dessa pergunta porque a resposta é muito simples, Gustavo. A gente tem aí uma consulta pública com um currículo todo detalhado, com vários momentos em que você pode trazer propostas bem concretas, assim como essa, para nosso currículo. Né? Então você pode entrar lá na parte de ensino, por exemplo, de História, tanto da parte comum quanto dos itinerários formativos de Ciências Humanas, e colocar uma sugestão específica como essa. Né? E aí a gente vai ter toda a equipe técnica de História da Coordenadoria Pedagógica, também com o nosso trabalho junto com os PCNPs, ajudando a analisar, revisando e aí formatando isso num documento só. Tá? Então, muito obrigado pela sua pergunta. O canal para isso é justamente a nossa consulta pública no link que a gente mostrou aqui, tá? Bom, tem uma pergunta aqui, tem várias perguntas sobre o coronavírus, né? Então, devido à suspensão provisória, a Ana Maria pergunta sobre a suspensão das aulas, ela quer mais informações sobre, especificamente, a segunda e a terceira série do médio. Ana Maria, ontem a gente fez uma videoconferência aqui também, que a gente trouxe várias sugestões e propostas de trabalho nesse momento de coronavírus. Tem um site da EFAP também dedicado ao coronavírus, não só a prevenção, mas também as sugestões de trabalho por parte dos professores. Então, eu sugiro que você entre no site da EFAP, da Escola de Formação aqui de São Paulo, e tem lá um site, uma página só sobre coronavírus, com uma conferência com 2 horas a gente ficou aqui falando sobre essas sugestões, tá bom? Então vamos lá. Próxima sobre o currículo paulista. A Gabriela Paslar, de Votorantim, pergunta assim, o currículo paulista será disponibilizado quando? Tem muitas alterações em relação ao antigo currículo? Terá apostila para o aluno e para o professor? Então vamos lá. Gabriela, a gente contou um pouquinho aqui do cronograma esperado, né? Então a gente vem desenvolvendo esse currículo da etapa do ensino médio desde o ano passado, mas o currículo paulista como um todo a gente vem desenvolvendo desde 2018, 17 até, na verdade, né? De 17 começa o currículo paulista como um todo, finaliza o ensino fundamental o ano passado, e agora a gente começa o médio para finalizar no final do ano e começar a implementação na primeira série o ano que vem. Se tem apostila, sim, teremos caderno do aluno e caderno do professor. E agora, Adriana, tem muitas alterações em relação ao currículo oficial do Estado? Tem. Só que antes de eu responder essa pergunta específica, eu quero deixar claro que nesse site, que coloca na tela, por favor, o slide novamente dos links, olha lá, no acesso ao currículo, efap.educacau.sp.gov.br/currículo paulista,
Parando aí, você tem acesso a esse site específico do Currículo Paulista. Ali você vai ver no canto superior direito vários links que você pode acessar. Um deles é o currículo da etapa da educação infantil e do ensino fundamental. Se você clicar ali, você vai ter acesso ao currículo, que já foi homologado dessas duas etapas, a todos os materiais que nós já disponibilizamos, né, Caetano? Sim. Material para os estudantes, material para o professor, que está subindo agora para o site, vídeos que nós já fizemos, as formações que nós já fizemos para essas duas etapas. Está tudo disponível nesse mesmo site. Aí, se você continuar, né, com o ensino médio, aí sim você vai ter acesso a esses documentos agora para essa etapa, tá? Legal. Há muita diferença? Sim, há muita diferença no que o nosso currículo oficial do Estado de São Paulo trouxe até esse momento, né, para essa nova proposta. Se você conseguir pegar o currículo oficial do Estado de São Paulo e comparar agora com a etapa do ensino fundamental e essa que a gente está disponibilizando agora no momento da etapa do médio, você vai ver que terão muitas habilidades que foram antecipadas de ano. Então, tem habilidades que eram do médio, agora elas estão lá nos anos finais do ensino fundamental. Então, teve, assim, algumas mudanças nesse sentido, tá? O foco do desenvolvimento das habilidades e não mais pensando em conteúdo. Essa já vinha uma proposta do currículo oficial do Estado de São Paulo, né? Desde 2008. Mas agora ele vem forte nesse novo currículo, tá? Para nós trabalharmos em cima das habilidades, para chegarmos no desenvolvimento das competências específicas da área, consequentemente atingirmos as competências gerais. Muito bem. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta da Isis de Caieiras. Eu gostei muito da pergunta da Isis também. A Isis pergunta assim: por que as ideias do projeto de vida não são tão abordadas de forma mais explícita nas disciplinas da BNCC? E aí, Isis, uma boa notícia para você. O currículo paulista, nessa etapa do ensino médio, sim, ele prevê um componente curricular específico de projeto de vida, mas ele também prevê que o projeto de vida permeia todos os outros componentes curriculares. Deixa eu dar um exemplo legal para você, que a gente já conseguiu adiantar um pouquinho e implementar isso já esse ano com o material de artes. Se você for lá no material do aluno de artes, não sei se na primeira ou na segunda série do ensino médio, agora eu não me lembro, mas já nesse ano, no material de artes do primeiro bimestre, ele já traz uma sequência de atividades muito bacana, que os alunos constroem um espetáculo musical, e ao final do espetáculo musical, se propõe a eles que reflitam sobre os papéis que eles adotaram nessa construção do espetáculo, né? Quem foi iluminador, quem fez cenário, quem fez roteiro, quem fez atuação. E que façam uma discussão sobre quais são as possibilidades de atuação depois da escola com atividades parecidas ou próximas a essas, né? Então, já está instigando os alunos na aula de artes, por exemplo, a pensar sobre o seu projeto de vida, qual o papel que a arte tem no seu projeto de vida e se por acaso tem a chance de algum desses alunos ter vontade de trabalhar ou ter como hobby ou participar de alguma forma no mundo artístico a partir do seu projeto de vida. Então, já é um gostinho de coisas que vão ter no currículo paulista do ensino médio na etapa quando a gente tiver homologado ele, né? Lógico que a gente não sabe exatamente como vai ser, porque vai depender das contribuições de vocês, mas vai seguir um pouquinho nessa linha também, né? De você fazer com que todas as componentes curriculares sejam oportunidades para que os alunos reflitam sobre o seu projeto de vida. Só completando, Caetano, a tua fala, lembrando que os materiais de apoio que estão indo agora disponibilizados para a rede, se eles são do ensino fundamental, eles já estão em cima das normativas do novo currículo paulista, porque ele já foi homologado. Agora, os materiais de apoio que estão indo para a etapa do ensino médio, ainda nós chamamos de guia de transição. Tá? Então, ele tem ainda um pezinho no documento que ainda está vigente, mas já com esse olhar do novo currículo, já tratando do projeto de vida entremeado nele. Muito bem.
Aí o Juarez, que é PCNP, Juarez Ribeiro, que é PCNP de Geografia lá de São Joaquim da Barra, fez uma pergunta bacana também. Considerando as novas demandas e complexidades do mundo do trabalho e pensando em formação técnica, a formação científica também não é relevante para o desenvolvimento das técnicas? Como o Estado pensa em incluir o desenvolvimento científico no ensino médio? Nos itinerários formativos, você vai observar que eles estão trabalhando em cima de 5 eixos estruturantes, e um deles é esse. Então, você vai ver que tem habilidades específicas para esse eixo que vão auxiliar o desenvolvimento. Perfeito. Então, todos os itinerários, um dos eixos fundamentais que vai permear todos eles é justamente a investigação científica. Perfeito. Então, é fundamental para os nossos jovens aprender sobre desenvolvimento científico. Muito boa pergunta, Juarez. Daí, tem uma pergunta que eu queria reforçar, que é o seguinte. Onde estava isso? Mas também só aproveitando para complementar Sim. a última resposta, acho que a questão da iniciação científica também não está totalmente dissociada da formação técnica, né, Adriana? Sim. Que um dos eixos, inclusive, para a formação técnica é a própria investigação científica. Sim. Né? Esses 4 eixos estruturantes dos itinerários, eles permeiam nas 4 áreas, qualquer área que o aluno escolha cursar, né? E também na formação técnica, que é o nosso 5º itinerário, né? Perfeito. Eu vou juntar 2 perguntas aqui que eu acho que tem muito a ver. A primeira é do Marco Antônio Guarizo, de Votorantim, e a segunda é do Denis Inácio, de Sumaré. Então, o Marco, ele pergunta assim: fundamentando na fala do Caetano, os jovens necessitam de uma orientação vocacional. Então, o certo não seria, além de orientar, também instrumentalizar os jovens para realizarem os seus sonhos? O aluno da rede sai muito abaixo dos alunos da rede particular, não tendo condições de competir em igualdade, visto que o seu processo seletivo das universidades públicas vai muito além da profundidade de conteúdo que trabalhamos na rede pública. Aí o Denis pergunta assim: os vestibulares, as provas de acesso ao ensino superior, como o Enem, as mesmas avaliações que qualificam o ensino médio, não deviam ser adaptadas para esse novo currículo? E aí o que eu queria responder para vocês? Bom, primeiro ponto é o seguinte: tanto o Enem quanto os vestibulares das estaduais nossas aqui de São Paulo estão olhando para esse novo currículo para se repensarem. Tá? Então, a gente teve uma conferência há um mês atrás. Já deu um mês, né? 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, com todas as secretarias estaduais, as 27 secretarias estaduais distrital de educação do Brasil. E aí ficamos ali 2 dias e meio só discutindo novo ensino médio, os currículos, como os estados estão, passando um dia inteiro só falando sobre a avaliação desses currículos. Né? E inclusive nesse dia, e na verdade todos os dias, participou o INEP, lá do MEC, que faz, responsável pelo Enem, e eles estão muito sensíveis àquilo que os estados vão propor como currículo do ensino médio, para que isso guie a avaliação tanto do Enem quanto do SAEB do ensino médio. Tá? Então, a boa notícia é que o INEP, que faz a avaliação Enem nacional, está muito sensível e está assim, esperando os estados darem essas devolutivas para o INEP. Então, não só a gente aqui na Secretaria Estadual está esperando o feedback de vocês, mas o INEP também está esperando o feedback de vocês, de nós, como Estado todo, para que eles possam elaborar o Enem em função do nosso currículo novo. Segunda notícia boa é que as nossas universidades estaduais também estão nesse movimento. Né? Então, esse currículo também foi enviado para as universidades estaduais fazerem avaliação crítica, para que eles possam já se familiarizar também com a estrutura geral desse currículo e elas vão também repensar seus exames de ingresso em função do nosso currículo. Lógico que elas são universidades de âmbito nacional, elas não vão olhar só para o nosso currículo aqui paulista, mas tem sim uma atenção também especial para o nosso currículo paulista, porque afinal de contas elas são universidades do estado de São Paulo.
Inclusive a USP até já nos procurou para fazer eventos junto com os nossos professores, que a gente já vai fazer agora de forma digital, para que a gente possa mobilizar essa discussão e estar sempre próximo das universidades. O terceiro elemento que também me deixa confortável com esse alinhamento entre currículo e avaliações das estaduais é que o próprio currículo paulista vai, depois de toda essa discussão, vai passar por discussão e aprovação no Conselho Estadual de Educação aqui de São Paulo. E o Conselho Estadual de São Paulo, ele é composto também pelas 3 universidades estaduais, né? Então, USP, Unesp e Unicamp são parte do Conselho Estadual e vão participar dessa discussão lá. As universidades particulares também fazem parte, então tem esse olhar da universidade para esse currículo. E por fim, voltando na pergunta do Marco, que eu acho que é fundamental, é de que justamente, o Marco falou assim, né, que os exames de ingresso vão muito além da profundidade que a gente tem hoje na rede. E eu concordo com você, Marco, né? E aí justamente por isso, uma parte significativa do nosso currículo é justamente para aprofundar o conhecimento dos nossos estudantes, né? Para que eles tenham a oportunidade de se aprofundar em uma área do conhecimento ou outra, e é isso que a gente quer que eles façam, para que eles também, justamente como você disse, estejam instrumentalizados para o ensino médio, né? Para conseguir chegar nos seus projetos de vida. É um dos focos dos nossos itinerários formativos, né? Por área do conhecimento, o aprofundamento de tudo aquilo que nós vamos ver da educação básica. Só completando a tua fala, Caetano, lembrando que a preocupação é que a rede particular veja mais isso ou mais aquilo do que a nossa rede. Nós temos que lembrar que agora existia o documento normativo, que é a Base Nacional Comum Curricular, onde a rede particular também, se ela não utilizar o nosso currículo de Estado, ela vai construir seu próprio documento, mas também fica um trocadilho, né? Com base na base. Ou seja, ela vai ter o mesmo olhar para esse documento. Perfeito. Unificando, então, né, o ensino. Bom, eu queria trazer uma pergunta aqui, Danilo, a gente abordou um pouquinho, mas acho que vale a pena complementar. O Danilo Bernardini, da Escola Estadual Raul Fonseca, da Centro-Sul, ele pergunta assim: para a implementação do currículo paulista, é fundamental que haja formação para os docentes. De que maneira isso dará? Somente à distância? Vai ser presencial? Semipresencial? Como que vai ser a formação dos docentes? Você quer? Nós começamos agora a formação para os docentes do currículo da etapa do ensino fundamental e educação infantil. Nós estamos atacando em todas as frentes, vamos dizer assim, né? Nós tivemos formação já presencial, nós tivemos formação à distância, estamos tendo formação agora nos ATPCs, que também são presenciais. Nós vamos disponibilizar cursos para isso, e a ideia é continuar também no mesmo esquema quando entrarmos com as formações para o ensino médio. Muito bem. Aí o Walter, ele faz uma pergunta super legal aqui também. O Walter Lino de Barros, de Tapicerica da Serra, o Walter pergunta assim: a partir desse novo currículo, o aluno já poderá escolher qual componente poderá se aprofundar? Ou seja, se ele quiser estar mais vezes em aulas de exatas, ele poderá? Se ele optar por cursar no itinerário formativo da área de matemática, ele vai ter muita aula de matemática e outros componentes relacionados a ele, não só a matemática, vamos deixar isso claro. Exato. Né? Se ele optar pela área de ciências humanas, ele vai cursar muito mais os componentes, história, geografia, sociologia, filosofia. Exato. Vai ter mais momentos para isso. Então, o Walter entendeu exatamente o espírito dos itinerários formativos, né? Que ele vai ter mais oportunidades para se aprofundar naquilo que ele quer. Então, ele vai estar mais vezes nas aulas dos componentes curriculares que fazem parte do aprofundamento que ele escolheu. Tá? Aí tem uma pergunta, Valmir, que eu vou colocar para você, Gustavo. Você está muito quietinho aqui. O Valmir pergunta, na verdade tinha duas perguntas que eu ia juntar que falam das duas coisas. A Yolanda Domiciano, de Jacareí, ela pergunta assim: quais as medidas previstas para garantir espaço físico e recursos para a implementação eficiente das mudanças que serão necessárias e exigidas? E o Valmir, ele pergunta assim: o uso de tecnologias, aplicativos, otimização de tempo e espaço são fatores que atraem os jovens.
Dentro da premissa que o currículo é instrumentalizado com sucesso nas tecnologias, como o governo prevê a implementação de EAD no ensino público? Já existe essa discussão? Legal. Valmíria de Marília. Bom, acho que sobre a questão da infraestrutura, é necessário sim fazer um movimento de investir em infraestrutura nas escolas. Isso é um movimento que a Secretaria tem feito, né, até com um projeto que cuida especificamente desse ponto, que é a Escola Mais Bonita. Então, que as escolas que têm maiores demandas têm um investimento tanto na infraestrutura física, quanto na parte de né, acessibilidade, acesso à internet. Mas assim, é importante colocar, acho que, Caetano, é bem importante trazer essa questão que o currículo ele pode ser implementado independente dessas mudanças. A gente, com a estrutura que a gente tem hoje, é possível a gente fazer essa implementação, né? Por exemplo, desse ponto que a Adriana trouxe de os alunos que têm interesses na área de ciências humanas vão se aprofundar mais nos componentes de história, geografia, filosofia e sociologia. Isso a gente vai fazer com o nosso professor de história, que já está na escola hoje e que vai ter oportunidade de dar mais aulas de história para o aluno que tem mais interesse na área de ciências humanas, né? Então, assim, a gente faz esse movimento, vai existir esse investimento que vai ajudar muito a potencializar a implementação dos itinerários formativos, a implementação do currículo paulista como um todo, mas que hoje, com a estrutura que a gente tem hoje, né, o currículo já pode ser implementado, né? Ele não exige esse investimento a mais. Ele vai ajudar a implementação como iria ajudar de qualquer maneira se não tivesse esse novo currículo. E o segundo ponto, né, da importância das tecnologias, acho que o componente de tecnologia e inovação ele já traz essa novidade para a escola esse ano. Ele foi estruturado, né, tem sido estruturado de uma maneira que conecte o aluno um pouco mais com as tecnologias, que é uma demanda, né, do século XXI, né, a gente sempre fala muito disso, das novas demandas do estudante. Então, assim, é um movimento que a gente já tem feito e que junto com esse investimento em infraestrutura vai continuar sendo feito aí nos próximos anos junto com a implementação do currículo. E aí o componente de tecnologia especificamente, ele vai ser trabalhado mais alinhado com o itinerário que o estudante escolher, né? Acho que o Caetano já trouxe um pouco isso. Então, o estudante que trabalha, que vai fazer o aprofundamento na área de linguagens, então ele vai poder trabalhar um pouco mais as linguagens digitais, né, dentro desse componente. E nas outras áreas, sempre um pouco mais adaptado ao aprofundamento que ele escolheu. Muito bem. Pessoal, são 11 da manhã, a gente continua recebendo perguntas aqui. Eu vou colocar uma questão que a gente está recebendo repetidamente, que é onde acessar então esse documento. Então, vou voltar aqui na tela o link, no site da EFAP, Escola de Formação, efap.educacau.sp.gov.br/currículo paulista/ensino médio. E aí, nesse site, vocês vão ter todas as informações do currículo paulista. Não só o currículo em si, né, para vocês poderem olhar esse documento, dar seus pitacos, trazer suas dúvidas, suas sugestões específicas. Eu vi que tinha algumas sugestões bem específicas aqui, então eu convido as pessoas a colocarem essas sugestões específicas nesse documento. Também tem lá os links para os materiais de formação. Também vieram várias questões sobre a formação aqui. A gente não vai conseguir responder todas as questões que vieram aqui, a gente respondeu as mais gerais, agora começam algumas mais específicas, então a gente vai colocar num perguntas e respostas por escrito também nesse site da EFAP, tá? Então, de forma geral, acessem o site, contribuam, o link vai ficar na tela, a gente vai enviar mensagens para todo mundo, colocar na sede, fazer um movimento maior com relação a isso, e espera de braços abertos, coração aberto, que vocês enviem as sugestões e que a gente possa juntos construir um ensino médio ainda melhor para os nossos jovens. E aí, só um último ponto também, Caetano, podia colocar aquele slide? Isso que eu ia pedir. Esse. Por favor. Aqui a gente tem, então, essa introdução que traz um pouquinho explicando, né, o que é a lei do ensino médio, né, o que a LDB traz, enfim, uma explicação bem geral. E ali, então, de novo, né, no canto direito inferior tem 3 caixinhas azuis. Um que é instituições e sociedade civil, outro professores e outro aluno, estudantes e professores.
Para vocês acessarem o currículo diretamente, entrem no link Instituições e Sociedade. Nos questionários de estudantes e de professores, vocês respondem o questionário e ao final dele vocês acessam o currículo. Isso. Tá bom? Então, pessoal, beleza. Muito obrigado. Adriana, quer colocar mais algum ponto? Estamos ansiosos, esperando a contribuição de todos vocês nesse documento, que é muito importante para a gente, tá? Para que a gente possa adequar para a nossa rede mesmo o documento, para ter mais flexibilidade e que faça mais sentido tanto para os estudantes quanto para os professores. Maravilha. Muito bem, pessoal. Obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.